Olá, aqui é seu amigo Sérgio Tamar, e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre como criar uma copy chamativa. Essa copy chamativa é basicamente aquela copy mais persuasiva, onde a pessoa vai olhar para a sua copy, né, para a sua comunicação persuasiva, e vai querer ali estar lendo o seu texto, quer ouvir mais do seu vídeo, enfim, tudo aquilo que faz parte da comunicação quando o assunto é internet, quando o assunto é digital. Mas lembre-se de uma grande questão: toda comunicação ela tem como objetivo fazer com que a pessoa haja para alguma coisa que você deseja, ou seja, fazer uma compra, fazer uma aplicação, um formulário, a pessoa baixar um e-book, enfim, existem várias formas de você fazer isso em uma copy, seja em vídeos, seja em textos e até mesmo no offline, se você está conversando com alguém, se você entende de copy, você consegue aí ter aquela influência a mais, você consegue ter aí uma persuasão a mais. Então, o nome copy é somente um nome que se refere a copywriting, onde é, o termo em si quer dizer escrita persuasiva. Tá? Então, vamos lá. Como criar uma copy chamativa? Antes que eu fale um pouco da estrutura que eu vou mostrar para você, como você cria aí uma copy mais chamativa, eu quero mostrar alguns aspectos que toda a copy ela precisa. E quais são esses aspectos? Eu destaquei aqui esses aspectos aqui para que a gente possa entender um pouco melhor. Então, toda copy, toda comunicação, ela precisa chamar a atenção, prender a atenção, causar um interesse, causar um desejo e gerar uma ação. Então, toda copy, tá? Quando eu falo copy, entenda que é um vídeo, é uma live, é em um e-mail, é uma conversa, uma negociação. Então, tudo isso é uma copy. Geralmente as pessoas falam em chamar a atenção, você chama a atenção, mas se você apenas chamar a atenção do seu potencial cliente, mas você não prender a atenção, não vai acontecer muita coisa. Por quê? Imagina a seguinte situação: você está no meio ali dos amigos, conversando ali num churrasco, alguma coisa assim, e você empresta o seu carro para algum outro amigo que quer ir em algum lugar. Então ele sai com o seu carro e quando ele volta, ele chama por você. Vamos colocar assim, a pessoa chama, ô Sérgio, a pessoa, eu, né, no exemplo, eu vou apenas olhar para a pessoa e vou dizer, olha, chega aí, vamos conversar aqui, vamos comer aqui um churrasco, alguma coisa. Ou seja, você, somente chamando a atenção, você não consegue tirar aquela pessoa do foco que ela está naquele momento. Ou seja, a pessoa está ali conversando com os amigos, e se você apenas fazer chamar a atenção, você não consegue tirar o foco da pessoa da onde ela está para aquilo que você quer, ou seja, para falar com você mais de perto. Mas se a gente imaginar uma segunda situação e eu disser assim, ô Sérgio, eu bati o teu carro, logo eu vou olhar para você e o meu foco agora vai sair em torno daquelas pessoas que eu estou conversando, daquele churrasco que eu estou ali do lado, e vou vir para conversar com você para saber o porquê que isso aconteceu, onde que eu bati o carro. Você consegue perceber que se eu chamar a atenção, eu não consigo tirar o foco da pessoa, né, da pessoa que está ali naquele envolvimento. E se eu falo algum problema, alguma coisa nesse sentido, eu consigo prender a atenção dela a ponto de ela tirar a atenção dela daquele momento e focar a sua atenção em mim. Pois bem, quando a gente está no Facebook, no YouTube, existem várias distrações. Se a gente apenas chamar a atenção, talvez a gente não consiga tirar o foco da pessoa, daquelas distrações e colocar em nós, que é o quê? Que a gente quer o quê? Prender a atenção e causar um interesse. Depois a gente precisa o quê? Causar um desejo. Quando eu consigo causar um interesse, a pessoa ela começa a discorrer naquela carta de vendas, naquele vídeo, e então eu faço o quê? Eu gero uma ação. Gerar essa ação significa basicamente a call to action. É que para você levar a pessoa para algum objetivo específico que você quer. Então, toda a copy, ela precisa seguir basicamente essa estrutura. Você precisa chamar a atenção,
prender a atenção, causar um interesse, causar um desejo e gerar aí uma ação a mais. Legal, depois que a gente entende um pouco sobre isso, a gente precisa entender como que eu faço para mim gerar aqui uma atenção a mais, fazer uma copy mais chamativa, criar uma copy que venda muito, enfim, existem aí alguns fatores. Mas aqui eu quero deixar uma estrutura rápida que a maioria, né, das pessoas que trabalham na internet utilizam, que é a segmentação, é o engajamento e a oferta. Tá? Essas três aqui, a maioria, ela faz, né? Inclusive eu também faço. Enfim, como é que eu faço uma segmentação, né, para me chamar a atenção ali do meu potencial cliente? Quando você faz uma segmentação, você precisa de falar algo mais pessoal, né, algo que a pessoa tenha aí, vamos dizer assim, um interesse a mais. Eu costumo sempre fazer por esses três modos, pelo que a pessoa faz, pelo que a pessoa é e pelo que a pessoa está vivendo. Como assim, né, Sérgio? Como assim? Pelo que a pessoa faz, eu entendo que é a profissão que a pessoa tem. Então, se ela é um coach, se ela é um terapeuta, um copywriter, se ela é um nutricionista, se ela tem um negócio local e ela é, por exemplo, uma pessoa que tem um estacionamento, a pessoa que tem uma pizzaria, a pessoa que tem um delivery, né? Focando mais aí no offline. Porém, no mundo online, pode ser um produtor, pode ser uma pessoa que trabalha com trader, enfim, tem várias coisas que as pessoas fazem dentro da internet, né, na questão profissão. Então, essa é uma maneira de você segmentar pelo que a pessoa é. Ou seja, muitas pessoas, elas têm para si que elas são empresárias. Então, muitas pessoas falam, o empresário, o empreendedor. Então, pelo que a pessoa é. Quando você vai segmentar na sua headline, você precisa segmentar nesses dois sentidos, pelo que a pessoa faz e pelo que a pessoa é. Tá? Você pode escolher qualquer um deles. Ou pelo que a pessoa está vivendo, pelo que a pessoa está pensando naquele momento. Então, muitas vezes, as pessoas, elas, na maioria das vezes, são todos esses três que todos nós aí temos, né? A gente muitas vezes quer realizar um sonho, quer superar um desafio ou resolver um problema. Eu acredito que todos nós temos esses três, porém, a gente sempre vai focar em algum deles. Então, muitas vezes a gente quer realizar um sonho, ou seja, bater aquela meta, aquele objetivo. A gente quer superar um desafio, aquilo que a gente, se a gente ultrapassar esse desafio, a gente consegue chegar em outro lugar. E resolver um problema, aquilo que está nos causando um desconforto. Então, geralmente, né, vou dar um exemplo aqui do que, né, realizar um sonho. A pessoa quer realizar um sonho de alcançar a casa própria, ela quer comprar a sua casa. Então, é um sonho que ela tem. Ela quer trocar de carro, ela quer realizar o sonho de ter um casamento. Enfim, são várias coisas que a pessoa pode estar pensando naquele momento. Superar um desafio. A pessoa quer aumentar o faturamento com poucos clientes. Por que é um desafio? Porque é algo que, pensando de maneira lógica, talvez seja um pouco incongruente, mas é um desafio. Faturar mais com poucos clientes. Ou resolver um problema, que é atrair clientes. Às vezes as pessoas têm esse problema, elas não conseguem atrair um cliente, elas não conseguem vender mais. Então, é um problema muitas vezes. Então, todas as pessoas, né, se é um empresário, se é um coach, se é um terapeuta, e tudo ali também envolve algo parecido, de certa forma, mas na mente da pessoa, né, do seu público, ela sempre vai ter algo que vai estar mais evoluído, vamos dizer assim, que vai estar mais focado. Então, a pessoa que consegue segmentar na sua headline e ela consegue fazer uma abertura de uma copy muito mais persuasiva, ela consegue chamar a atenção da pessoa. Pois bem, aqui a gente viu aqui como que eu posso segmentar na minha headline. Então, se eu vou fazer uma headline, eu posso fazer
ou realizar um sonho, ou superar um desafio, ou resolver um problema, certo? Ou eu também posso fazer, ou juntar também os dois, né, que eu posso fazer o que a pessoa faz, se você tem um nicho específico, se você trabalha diretamente para terapeutas, você pode segmentar, se você é terapeuta, enfim, cria ali a sua headline. Pelo que a pessoa é, se você quiser abranger um pouco mais, se você quiser segmentar mais de uma maneira mais geral, você pode falar se você é empresário, se você é empreendedor, enfim, tem vários padrões de linguagem que você pode usar na headline. Legal, depois que eu consigo aí entender um pouco como é que eu faço para segmentar, muitas vezes na headline, tá? Que não necessariamente pode ser na abertura da carta de vendas, na abertura do vídeo, mas geralmente a gente faz na headline. Depois você vai para o engajamento, né? O que é o engajamento? O engajamento é a identificação, o que a pessoa vai se identificar com você. Quando a gente segmenta, também gera ali uma identificação, mas na abertura da carta de vendas ou do vídeo de vendas, podemos dizer assim, você também precisa se identificar, né? Se identificar com o seu potencial cliente. E na abertura da carta de vendas, que seria o engajamento, você vai descrever, tá, aquela situação. Então, como é que eu fiz aqui? A mesma coisa que ali em cima. Se eu for pelo lado de a pessoa realizar um sonho, o que eu poderia colocar aqui? Né? Como uma abertura de carta de vendas, de copy, pode ser curta. Ó, se você quer realizar o sonho da casa própria, pagando muito pouco, você precisa, e aí você vai aí colocar os benefícios. Tá? Então, aqui poderia ser o quê? Se você quer trocar o seu carro, né, pagando muito pouco, você precisa. Se você quer aumentar o seu faturamento, né? Enfim, tem várias, que na questão do sonho, né? Se você quer realizar um casamento sem transtorno, sem dor de cabeça, você precisa. Então, tem várias questões aqui. Então, você sempre coloque basicamente dessa maneira. Tá? Superar um desafio, como é que eu poderia fazer? Para aumentar o faturamento com poucos clientes e ainda lucrar, o primeiro passo é você se identifica com aquilo que a pessoa está vivendo no momento. Se ela pensa de si que ela está com pouco cliente, se ela pensa que precisa aumentar o faturamento, ela vai se identificar com você. Se ela pensa em lucrar mais, ela vai se identificar com você. E aí você diz, o primeiro passo ou seja, a pessoa causou interesse e já vai ter um desejo, porque você vai falar sobre os passos que ela precisa seguir. Enfim, e aí entra na sua copy propriamente dita. Ou resolver um problema, que seria, se você quer atrair clientes de alto ticket, é necessário. Então, se a pessoa tem um problema de atração de clientes, ela vai, né, aqui eu especifiquei, sabe, aqui eu segmentei clientes de alto ticket, que aqui eu coloquei algo mais específico. Se a pessoa pensa, pô, eu preciso atrair clientes de alto ticket porque eu preciso vender uma coisa de alto valor. Então, a pessoa vai se identificar com você. E ela vai continuar na sua copy, na sua carta de vendas, no seu texto, no seu vídeo, na sua live. E até mesmo se for offline, você consegue aí levar a pessoa para ouvir a sua mensagem. Tá? Depois que você faz aqui a sua identificação, a segmentação, você vai para a oferta, que seria o que você quer vender. Então, você precisa utilizar basicamente esses três elementos, que é a urgência, escassez e a ancoragem. Todos nós sabemos que nós, como seres humanos, queremos sempre algo para hoje, para agora. Então, se a gente usar urgência, a tendência da pessoa que está na sua carta de vendas é agir. Quando você utiliza escassez, a pessoa tem medo de perder. E a ancoragem é para que você baixe a barreira mental para que a pessoa adquira o seu produto, entre na sua lista de e-mails, baixe um e-book, enfim, todo esse processo. Então, você precisa, então, usar a urgência, que é o mais usado, a escassez também e a ancoragem. Mas talvez a pergunta que fique Sérgio, eu preciso utilizar os três?
Não necessariamente, mas é bem interessante você usar pelo menos um desses aqui, e se você consegue utilizar os três, ótimo, tá bom? Então, você aqui entendeu que segmentação, engajamento e oferta. Todo esse processo aqui, se você fazer da maneira correta, certa, pegando todos os elementos, colocando dentro ali de uma copy bem específica, e essa copy não há necessidade de ser uma copy muito longa, pode ser apenas um texto, um vídeo de 1 minuto, um vídeo de 5, de 10, enfim, pegue todo esse exemplo aqui que eu falei para você, tá? Marque num papel, escreva, faça uma pesquisa do seu público, qual é o público que você está buscando, o que você quer que a pessoa faça depois que ela lê a sua copy. Então, você consegue criar aí uma copy muito chamativa. Em outras palavras, seria uma copy muito mais persuasiva, que vai ter uma tendência de você conseguir vender o seu produto, fazer com que a pessoa preencha ali uma aplicação, né, um formulário, fazer com que a pessoa baixe o seu e-book. Existem aí algumas estratégias de vendas online para que você consiga colocar isso em prática, tá? Então, existem esses pormenores que a gente precisa entender. Porém, se você faz isso aqui da maneira correta, da maneira mais certa, você aí tem aí uma carta de vendas muito poderosa. E eu quero dar um exemplo aqui, né, de uma carta de vendas, né? Eu falo carta de vendas, geralmente as pessoas pensam que é uma carta muito longa, mas a cópia aqui pode ser uma cópia bem curta, tá? Eu coloquei aqui um exemplo. Tá? Eu vou também descrever aqui para você. Então, eu coloquei aqui, ó. Chegou a hora de você, empreendedor, criar uma comunicação mais persuasiva no seu modelo de negócios. Se você quer criar uma copy mais chamativa, ou seja, mais persuasiva e vender mais, você precisa entender de copy. Para o seu fluxo de caixa sair do negativo e ficar no azul, criar uma comunicação de vendas é o seu próximo passo ideal. E foi por isso que criei um grupo no WhatsApp para você entender mais sobre copy. Para as primeiras 20 pessoas que entrarem no grupo, eu vou fazer uma análise do seu modelo de negócios. Mas lembre-se, 12 pessoas já fizeram essa análise, totalmente gratuita. Acesse o link abaixo e garante essa oportunidade. Então, vocês perceberam aqui que é uma carta, né, uma copy pequena, tá? Relativamente pequena. É um texto bem interessante para o público ideal, é claro. Tá? E aqui no primeiro, aqui nessa headline aqui, essa primeira aqui é a headline, tá? Essa primeira aqui é a headline, que eu coloco assim: chegou a hora de você, empreendedor, então já segmento, criar uma comunicação mais persuasiva. Eu segmento e já me identifico com a pessoa. A pessoa que quer criar uma comunicação mais persuasiva no seu modelo de negócios, ela já para e eu já consigo aí prender a atenção da pessoa. Tá? Depois, eu coloco que, se você quer criar uma copy mais chamativa, ou seja, mais persuasiva, e vender mais, você vai precisar entender de copy. Aqui eu coloquei algo para a pessoa. Né? Eu coloquei algo pessoal, certo? Depois eu coloquei o que a pessoa precisa entender primeiro para fazer essa comunicação mais persuasiva. Então, ela vai pensar, eu preciso de entender de copy. Ela se interessa por isso. Depois eu faço aqui nesse bloco um problema-solução, que eu digo, para o seu fluxo de caixa sair do negativo, isso aqui também estou me identificando com aquele público que está com o fluxo de caixa negativo, e ela quer sair disso, quer ficar aí no azul, como a gente fala. Criar a comunicação de vendas é o seu próximo passo ideal. Nesse bloco aqui, eu faço um problema-solução. Tá? Aqui é o problema, aqui em cima, né? O problema que as pessoas estão vivenciando, aquilo que eu falei lá em cima, que é o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão passando, que aqui nesse caso é um problema, e dou uma solução. Qual é a solução? É criar uma comunicação de vendas, é o seu próximo ideal, seu próximo passo ideal, tá certo? Aqui eu poderia até colocar aqui, ó, e ficar no azul, criar uma comunicação de vendas mais persuasiva, né? Eu poderia colocar aqui, ó, se você quer criar uma copy mais chamativa, não, aqui embaixo, de vendas persuasiva,
Eu poderia colocar assim, né? De vendas persuasiva é o seu próximo passo ideal. E aí eu entro com o meu, com a minha oferta, que a gente viu ali, né? Primeiro passo, tá? Segmentação. Segundo passo aqui, né? Os dois blocos aqui é o engajamento, tá? Primeiro bloco aqui, o segundo é o engajamento. E o terceiro aqui é a oferta. E aí eu, né, mudo ali o cenário e vou. E foi por isso que eu criei um grupo no WhatsApp para você entender mais sobre copy, que é o meu produto, né? Para as primeiras 20 pessoas que entrarem no grupo, eu vou fazer uma análise do seu modelo de negócio. Mas lembre-se, 12 pessoas já fizeram essa análise totalmente gratuita. Acesse o link abaixo e garanta esta oportunidade. Então, para você ver aqui, eu mudo o cenário aqui e vou para o meu produto, né? Que não necessariamente seria um produto de venda na hora. Aqui eu estou mandando as pessoas para um grupo de WhatsApp. Então, aqui em cima eu coloquei um limite de pessoas, que seria aí a escassez. Depois eu coloco aqui uma urgência, né? Porque já 12 pessoas já se cadastraram, né? Já fizeram essa análise esse mês. Então, só falta 8, né? 8 vagas. Então, a pessoa já é uma urgência, já causa uma urgência a mais. E logo também eu já coloco a ancoragem, que é de 20 para 12. E isso aqui já está embutido dentro desse contexto aqui, tá? E aí eu faço o quê? Uma call to action. Acesse o link abaixo e garanta essa oportunidade. E aí a gente bota o link aqui abaixo, tá? Essa aqui é um modelo, tá? Que eu fiz para que você entenda um pouco mais sobre a copy chamativa. Ela tem que ter esses 3 processos: segmentação, engajamento e a oferta, certo? Para que seja uma copy ela seja uma copy bem intensa, tá? Ela fala com a pessoa, ela segmenta para quem é, ela engaja porque ela fala do problema, ela fala de uma solução, ela fala de um sonho a ser realizado. Enfim, tem essas questões da copy. Então, né, falando então sobre copy, foi por isso também que eu criei, como eu falei ali, eu criei esse grupo no WhatsApp, onde eu tenho esses 20 vagas mensais, tá? E realmente já 12 pessoas fizeram aí essa análise, tá? E como é que fica? Você pode acessar o link aqui abaixo, você vai entrar no grupo do WhatsApp e você já vai poder perguntar: eu quero fazer a análise do meu negócio gratuita. Legal? Aí eu vou analisar, a gente vai analisar a cópia, a gente vai analisar todos esses poréns aí que a gente consegue analisar, tá bom? Então, fica aqui então a minha colaboração. Então, acesse o link abaixo, se inscreve no canal, dê o seu like, faça um comentário. Um forte abraço e até mais.